A paz do Senhor, irmãos. Que bom que você voltou para continuar esses áudios. Aqui quem está falando é o irmão João, que falou ontem acerca da igreja de Éfeso. Então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 e falar sobre a igreja de Esmirna, sobre a carta ao anjo da igreja em Esmirna, tá certo? Então vamos lá. Irmãos, então em primeiro lugar a gente precisa fazer um panorama histórico, entender como é que a cidade de Esmirna era naquela época, o que acontecia ali, para que a gente possa ter uma interpretação mais fiel ainda do texto, do que o texto quer dizer, né? O que ele quis dizer para aquela igreja e o que ele diz hoje para a gente, tá certo? Então, a cidade de Esmirna era uma cidade importante, a cidade de um porto muito movimentado, um porto que estimulava a indústria, estimulava o comércio. Então, era uma cidade que era bem movimentada. Era uma cidade que os historiadores estimam em cerca de 250 mil habitantes, que para a época era uma cidade bem grande. Então, além de ser economicamente importante, Esmirna também era politicamente importante. Por quê? Porque ela era um aliado leal a Roma. Ela dedicou, lá na cidade de Esmirna, existe um templo dedicado, né, existe um templo dedicado ao imperador Tibério. E ela, a cidade, se gabava principalmente desse feito, de ser a principal cidade, a principal instituidora, a principal mantenedora do culto ao imperador, que a gente comentou, inclusive, na carta de Éfeso. Então é óbvio que os imperadores olhavam para essa cidade de uma forma diferente, olhavam com bons olhos para todos esses feitos, inclusive eles queriam que todas as outras cidades, das quais eles conquistaram, das quais eles dominaram, fossem como Esmirna, que esse espírito de união, entre aspas, acontecesse por todo o território do domínio romano. Irmãos, então vou abrir um breve parênteses aqui acerca do domínio do Império Romano, tá? Alguns historiadores dizem que cidades da antiguidade desejavam serem dominadas por Roma. Óbvio, há divergências de todos os pontos. Porém, alguns defendem que existiam sim cidades que desejavam ser dominadas por Roma. Por quê? 3 fatores. Primeiro fator, segurança. Obviamente que se você está do lado da maior potência do mundo na época, do lado do maior império do mundo, é óbvio que a sua segurança vai ser maior. Você obrigatoriamente vai estar debaixo da guarda romana. Segundo fator, infraestrutura. A infraestrutura romana era fantástica, primeiro mundo. As estradas romanas eram extremamente desejadas, o sistema de abastecimento de água era extremamente desejado por todas as outras cidades que não tinham a tecnologia ou não tinham o poder aquisitivo, dinheiro, ou sei lá, recursos naturais para poder fazer esse tipo de obra e melhoria em infraestrutura. Terceiro motivo, basicamente que eles queriam ser anexos ao governo romano, ao Império Romano, era a condição de manterem os seus costumes, a sua cultura, a sua religião, inclusive. Então, isso fazia com que fosse um domínio, entre aspas, mais confortável. Então, como o Império Romano não estava muito interessado em impor a sua própria cultura, estava muito mais interessado em extrair recurso, em aumentar território, em tirar taxas, né, cobrar impostos e tirar riqueza por meio dessa prática e não por pilhagem pura. Então era muito melhor, porque você, mesmo sendo dominado, você continuava com as suas terras, continuava com as suas terras, entre aspas, continuava com a sua cultura, sua religião, tinha proteção, tinha infraestrutura, e é óbvio que para muitas cidades essa situação era muito melhor do que ficar isolada sozinha. Mas como eu falei lá no início, que Esmirna era uma das principais cidades que se promovia o culto ao imperador, era uma das principais cidades que viam essa prática com bons olhos e, ainda mais obrigatória, esse relaxamento romano na concessão da convivência, né, na verdade, das culturas, não era muito bem verdade. E esse vai ser o mote, o cerne da carta à igreja de Esmirna. É a possibilidade? Não. É a certeza de que eles passariam por perseguições. Então, entendido isso, vamos ao texto que começa no versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Começa assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Diz isto o primeiro e o último, que esteve morto e está vivo. Bom, o Apocalipse ele é completamente permeado de paralelismos.
Por exemplo, Deus e Satanás, Cristo e Anticristo, o Espírito Santo e o falso profeta. Então, com certeza, essa afirmação, essa autoafirmação de Cristo é justamente por conta do capítulo 13, que a gente vai ter lá a figura do Anticristo, surgindo como uma besta do mar, e que tinha uma ferida mortal, mas viveu. Então, mais uma tentativa furada aí do Anticristo, né, se parecer com Deus. A diferença, Jesus mesmo disse, é que ele esteve de fato morto e que hoje está vivo. E a besta, né, só fingiu de morta, vamos dizer. Versículo 9. Conheço sua tribulação, sua pobreza, mas você é rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Então aqui Jesus está dizendo a cada crente individualmente lá da igreja de Esmirna, está dizendo para mim e para você também, mas naquela situação ali, Jesus está dizendo para eles que conhece a tribulação, ou seja, conhece toda a perseguição que eles sofriam pelo nome dele, conhecem a pobreza, que com certeza eram muito boicotados, né, por conta do testemunho em favor de Jesus, eram completamente desprezados, então isso com certeza gerava pobreza. Mas mesmo pobres, eles eram ricos. E aí a gente lembra lá da passagem de 2 Coríntios, né, que Jesus Cristo, ainda que fosse rico, se fez pobre para que através da sua pobreza todos nós viéssemos a ser ricos. Ricos como? Ricos espirituais, não riquezas meramente materiais. E aí Jesus continua dizendo que também conhecia a blasfêmia do que se diziam judeus e não são. Né? Jesus aqui está relembrando acerca da passagem de Mateus, onde os judeus diziam que Jesus estava expulsando os demônios em nome de Beelzebul, em nome de Satanás. Então, da mesma forma que Jesus sofreu blasfêmias, aquela igreja também sofria blasfêmias proferidas pelos próprios judeus. Inclusive, por isso que ele diz que eles se fazem sinagoga de Satanás. Sinagoga é um templo, né, judeu. Então, sinagoga de Satanás, judeus que blasfemavam contra os irmãos da igreja. Irmãos, então desde a igreja lá em Éfeso até esse momento aqui, a gente entende que Jesus, ele conhece individualmente cada crente. Ele conhece especificamente a minha e a sua situação. Tudo aquilo que a gente sofre, todas as perseguições, as tribulações, todas as blasfêmias, calúnias, a nossa pobreza e a nossa necessidade, seja em que área for. Ele conhece todas elas. Mas a partir do versículo 10, a primeira sentença, a gente tem a certeza de que ele está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele diz assim, e não tenham medo do que você está para sofrer. Não tenha medo. Por que eu não tenho medo? Porque nós sabemos que ele está no pleno controle de cada situação. Inclusive, ele nos alerta, ele diz que vocês vão entrar em um período de sofrimento. Vocês vão sofrer. E ele ainda fala assim, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados e terão tribulação de 10 dias. É óbvio que a gente não vai entender aqui no sentido literal de 10 dias, mas o que esse texto nos fala é o seguinte, não tenha medo, por mais que você sofra, por mais que o diabo te lance na prisão, por mais que você sinta, né, conspirações ao seu respeito, por mais que existam situações que parecem intermináveis, que têm determinada duração, ou seja, esses 10 dias parecem um período longo, né, numa prisão, claro, ainda assim, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Irmãos, ao longo da história de Esmirna, a característica notória era a fidelidade a Roma. Mas agora Jesus ele convoca os seus seguidores a serem fiéis a ele e fiéis até a morte. Assim como Antipas, que é o mártir lá na igreja de Pérgamo, Jesus ele pede que os irmãos da igreja de Esmirna e que eu e você também sejamos mesmo, né, diante de todas essas dificuldades, todas essas adversidades, sejamos fiéis até a morte. E assim a gente vai conseguir a plenitude da vida, a coroa da vida, a mais elevada alegria e a felicidade, receber uma vida imperecível, né, e eterna. Versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Essa é uma repetição, né,
da mesma finalização da carta anterior, só que agora com uma pequena mudança no finalzinho. Então, aquele que vencer não sofrerá dano da segunda morte. E aqui a gente entende que a primeira morte é a morte física e a segunda morte é a separação de Deus. Então, ainda que sejamos fiéis e fiéis até a morte, essa morte não será a segunda morte. Essa morte vai ser apenas a física, porque aquele que vencer não sofrerá dano da segunda, da separação com Cristo. Estaremos com ele lá no céu para sempre. Amém? Irmãos, a carta à igreja de Esmirna é uma carta que demonstra cuidado de Deus. É uma carta que demonstra que Deus está no controle, demonstra a soberania de Deus. É uma carta que demonstra que, ainda que soframos qualquer mal, ainda que passemos por qualquer adversidade, Deus está conosco. Ainda que passemos por qualquer dificuldade, nós seremos vencedores e não sofreremos dano da segunda morte. A ideia central dessa carta é que passaremos por dificuldades, não há como fugir. Passaremos por problemas, todos nós não temos como fugir. Deus, ele nos avisa, você vai passar por uma dificuldade. O diabo pode até te colocar numa prisão, pode demorar, mas seja fiel, porque ao vencedor, em primeiro lugar, lá em Éfeso, darei o direito de comer da árvore da vida, e em segundo lugar, não se separará mais de mim para toda a eternidade, tá certo? Um abraço, espero que tenha sido útil essa palavra para você, espero que tenha atingido o seu coração e que por lá fique e que Deus te abençoe de forma grandiosa, amém?